Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aulinha de evolução? Então, no tópico anterior, que a gente dividiu em 3 videoaulas, a gente começou a estudar a evolução. E nós vimos, então, do pressuposto que essa teoria diz que o mais simples surge primeiro que o mais complexo. E que um organismo só se origina a partir de um outro organismo. Se um ser vivo só se origina a partir de outro ser vivo, qual é a pergunta que você tem que fazer? Qual foi o primeiro ser vivo, né? Nós temos várias teorias que tentam explicar a origem da vida, tá? A primeira delas que a gente vai estudar, e ela já foi refutada, né? Mas que por muitos e muitos anos foi acreditada, né? Muita gente acreditou nela, é a de geração espontânea, tá bom? Essa nós vamos estudar, mas ela já está refutada. Bom, a segunda teoria que a gente não vai estudar assim de uma forma aprofundada, só vou falar agora, mas que tem ganhado cada vez mais adeptos é a da panspermia cósmica. Ana do céu, o que que é isso? De acordo com essa teoria, a vida surgiu fora do planeta, tá? Essa é a teoria. Então, os meteoritos, os meteoros que caem aqui no planeta Terra teriam trazido já essas moléculas orgânicas mais complexas, até moléculas orgânicas simples. Nós vamos ver que o princípio, né, de formar a vida foi aí uma organização de moléculas orgânicas. Então, a panspermia cósmica, isso já foi alvo de algumas questões de vestibular que perguntam o que, que é essa panspermia. Então, acredita-se essa teoria que a vida veio de fora da Terra, trazida por meteoros. Beleza? E a hipótese autotrófica, ela diz que o primeiro ser vivo era autótrofo, ou seja, produzia seu próprio alimento. E a hipótese heterotrófica diz que não, que o primeiro ser vivo ele pegava o alimento diretamente do meio, ele era um heterótrofo. Essas são as duas hipóteses que nós vamos estudar, que a gente estuda mais no ensino médio, que até hoje se falam nelas. Né? A gente fala da geração espontânea, começa a falar, e nós vamos falar agora nesse vídeo sobre geração espontânea, mas no próximo vídeo a gente vai falar sobre as duas hipóteses, a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Bom, como eu falei para vocês, por milhares de anos, muitos e muitos anos, o que vigorou, o que se acreditava era na geração espontânea. Então, vamos acompanhar comigo aí o slide, a origem do ser vivo. Né? A origem do ser vivo era antigamente explicada pela teoria da geração espontânea. Ou seja, teoria, tá vendo esse não, é sem. Abiogênese, sem vida. O que, que isso significa? Significa que muitos cientistas acreditavam, cientistas que eu falo, filósofos, né? Nós vamos ver, pessoas que estudavam, né? Os primeiros cientistas, que alguns objetos tinham uma força dentro deles, uma força vital, que eles chamam, que é a força vital. E essa força dentro desse objeto era capaz de gerar a vida. Ou seja, a vida, o ser vivo, poderia ser originado a partir de uma matéria que não tinha vida, por isso que chama abiogênese. Então, uma camisa cheia de suor, e aí eles achavam que aquele suor tinha uma força vital e que era capaz de gerar a vida no caso do rato. Parece meio absurdo, mas essa teoria, como se não tinha conhecimento de microscópio, não tinha conhecimento de micro-organismo, né? Então a gente não pode ficar zombando dela.
né? Hoje parece meio ridícula, mas por muito tempo não foi. E a teoria da biogênese, biovida, né? Ela é explicada, é a mais aceita atualmente, e ela fala que uma vida só se origina a partir de outra vida, tá? Então, essa é a teoria da biogênese. Então, vamos falar da geração espontânea, né? A geração espontânea, ou abiogênese, como eu falei para vocês, a vida pode aparecer subitamente na matéria viva, ou seja, tem uma força vital, tem uns que chamam de princípio ativo, que é capaz de gerar a vida. Essa teoria ela foi proposta pelo nosso querido amigo Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás. E eu, como eu falei para vocês, ela durou por muito tempo, porque Francesco Redi, em 1668, veja que o Brasil já estava descoberto, né? Ele tentou mostrar que possivelmente isso não existiria, né? Que ele começou a falar, olha, veja bem, eu fiz um experimento aqui e esse experimento acho que invalida aí a geração espontânea. O que que ele fez? Ele pegou frasco, né? Tá vendo aqui dois tipos de frasco, né? Um aberto e outro fechado. Ele colocou, nos dois frascos, ele colocou carne, tá? Carne aqui, ó. Qual que é a diferença? Quando ele colocou a carne no frasco, um frasco ele deixou aberto e outro frasco ele manteve fechado. Obviamente, né? O que que aconteceu com o frasco que estava aberto? Passaram alguns dias, em cima da carne surgiram moscas, né? Então eles acreditavam, então qual que seria a explicação da geração espontânea? Que a carne tem uma força, um princípio ativo, uma força vital que é capaz de gerar a vida da mosca, ok? Mas se a carne tem essa força vital, por que quando o Red fechou o frasco não surgiu a mosca na carne? Hã? Então, essa teoria começou a ser meio desacreditada. Mas, ainda assim, muitos negaram, falaram que ele estava errado, né, que ele não tinha uma comprovação certa. E aí, vamos lá. Pasteur, Louis Pasteur, que foi um grande contribuidor aí para a biologia, né? Olha só, gente, em 1860, ele fez um experimento que, de uma vez por todas, fez com que a teoria da biogênese fosse aceita, e aí caiu de uma vez por todas a teoria da geração espontânea. Então vejam quanto tempo levou a se acreditando na geração espontânea, tá? Nossa, Ana, mas o que que o Pasteur fez? Bom, então vamos acompanhar esse desenho aqui comigo. Deixa eu trocar aqui a caneta. Ele pegou um balão volumétrico, né? Esse gorduchinho aqui, ó. Esse balão. E ele colocou um caldo nutritivo, tá? Um caldo que tem comida ali. Então, ó, coloca-se um líquido nutritivo dentro do balão. E esse balão tem um pescoço grande, tá vendo? Ali, aqui, ó, esse pescoço, tá? E aí, ele começou a aquecer esse caldo nutritivo. Só que antes disso, tá vendo que ele entortou o pescoço? Ele esticou, ele aqueceu e aí ele fez essa curvatura, tá bom? Então, o que acontece? Por que que ele aqueceu? Ele aqueceu porque o fogo, a fervura, a temperatura mata todos os possíveis micro-organismos dentro do líquido, do caldo nutritivo, tá? Então, ele ferve, espera matar todos esses micro-organismos, né? Então, já vejam que nós já temos a ideia aí dos micro-organismos, né? E aí, após a fervura, deixa o balão resfriar e com o resfriamento, a entrada de ar dentro do balão, né? Só que verifica-se que, mesmo com a entrada de ar,
o líquido permanece estéril. Nossa, Ana, como que ele, mesmo não aquecendo mais, com tudo resfriado, o líquido permanece estéril? Porque nessa curvatura aqui do balão, quando aquece, não fica cheio de gotícula de água, né, que ferveu, não fica todas aquelas condensações, aquele líquido. Essa parte toda líquida no balão que fica aqui nele, deixa eu fazer de amarelo, que tá difícil a coordenação, impede que o micro-organismo entre no tubo. Então, pode até ter bactéria, micro-organismo fora, no ambiente aqui fora. Só que ele não consegue chegar no líquido, porque essas gotículas funcionam como uma barreira, né? E aí, o que ele fez? Ele quebrou esse bico. Na hora que ele quebra o bico, ele percebe que o líquido fica contaminado, né? Que adentra micro-organismos, há desenvolvimento de micro-organismo. Então, com essa experiência, ele põe de uma vez por todas a teoria da biogênese como a mais aceita, ok? Beleza. A pergunta é: como que surgiu então esse primeiro ser vivo, né? Como que a biogênese explica se uma vida surgiu a partir de outra vida, se uma vida só surge a partir de outra vida, qual que teria sido a primeira vida, né? E aí a gente viu já no começo do ano que uma das moléculas primordiais para a vida é a proteína. Então, a proteína é uma molécula presente, várias proteínas, em todos os seres vivos, ok? E proteína é uma molécula formada de aminoácido. Então, para começar a ter vida, tem que ter proteína. Para ter proteína, tem que ter aminoácido. E aí, então, esses dois caras aqui, chamados Oparin e Haldane, em 1920, vejam, há apenas 100 anos atrás, né? Eles propuseram uma hipótese sobre o surgimento dos seres vivos. Então, eles acreditam que há milhares de anos atrás, o que tinha na atmosfera? O que tinha no ar atmosférico? Tinha oxigênio? Não, não tinha oxigênio. Isso é pergunta de vestibular, né? A atmosfera primitiva não tinha oxigênio, ok? Eles acreditavam que na atmosfera primitiva tem amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. E eles aí, beleza. E eles falaram, esse foi o Oparin Haldane. Eles falaram que essas moléculas na atmosfera primitiva, elas receberiam descargas elétricas dos raios, né, lá daquela época, e aí elas se combinariam e originariam os aminoácidos, as moléculas orgânicas mais simples, tá? Lembrando que aminoácido é molécula orgânica. Isso foi uma hipótese, ok? Quem fez o experimento foi Urey e Miller, em 1953. Então, assim, ó, Oparin e Haldane, eles escreveram a hipótese. Quem testou, quem fez o experimento que eu vou falar agora, foi Urey e Miller. E aí, eu pus essa animação aqui, bonitinha para vocês, mas eu queria que vocês se atentassem aqui, né? O que o Urey e Miller fizeram? Eles simularam a atmosfera primitiva aqui. Então, veja, do que era feita basicamente a atmosfera primitiva? Vamos de novo, vou colocar aqui até de outra cor. Era feita de amônia, NH3, né? De metano, CH4, de vapor d'água, H2O, né? E de hidrogênio H2. Tinha outros, um pouquinho de CO2, bem pouquinho, um pouquinho de nitrogênio, tá? Mas era feito basicamente. E aí eles colocaram uns eletrodos, deixa eu mudar aqui de novo. Colocaram os eletrodos e deram descarga elétrica. Simulando o quê? Simulando os raios, os relâmpagos lá da atmosfera de milhares de anos atrás. Bate, o que aconteceu? Na hora que condensou isso, e isso daqui eles simularam como se fosse o compartimento dos oceanos,
na hora que eles analisaram essa água, tinha aminoácido, né? Então, realmente, eles conseguiram produzir aminoácido a partir de descargas elétricas em que essas moléculas se combinaram, originando aminoácidos e pequenas moléculas orgânicas. Muito bem. Tá, Ana. Então, a primeira coisa deu certo. Eles comprovaram que é possível formar aminoácido a partir das moléculas da atmosfera primitiva com descargas elétricas. O próximo passo é formar a proteína. Como que isso teria acontecido? Acontece que os aminoácidos, lembra que eu falei que a proteína é um monte de bolinha, igual se fosse um colar de pérolas, em que cada pérola é o aminoácido. Um aminoácido precisa se unir com outro aminoácido. Então, presta atenção aqui nessa figura. Esse aqui, ó, é um aminoácido. Esse aqui é outro aminoácido. Lembra que a gente já viu os aminoácidos, né? Valina, triptofano, leucina. E aí, para esse aminoácido aqui, se unir a esse aminoácido e formar uma proteína grande, né? Que vocês estão vendo aqui embaixo, eles precisam se ligar. E quando eles se ligam, tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Eles perdem uma molécula de água. Então, qual que é a condição dos aminoácidos se ligarem? Perder molécula de água. Eles perdem molécula de água, se liga. Perde molécula de água, se liga. Então, imagina que estava lá na atmosfera primitiva. Formou aminoácido. Todos os aminoácidos caíram no oceano? Não, eles podem ter caído sobre as rochas. Como eles caíram sobre a rocha, imagina o sol que esses aminoácidos receberam. Quando esses aminoácidos receberam uma quantidade de radiação muito grande, eles sofreram o quê? Desidratação. Eles perderam água. Quando eles perdem água, eles formam os dipeptídeos, que são 2 aminoácidos, tripeptídeo, 3 aminoácidos, e aí eles vão se unindo e formando as proteínas. E aí formou as proteínas lá nas rochas. E aí choveu. Quando chove, essa proteína que foi formada na rocha vai para o oceano. Então, imagina a todo tempo isso sendo formado. Como a todo tempo isso foi formado, o oceano passou a ser rico em moléculas orgânicas, ricas em carbono, como as proteínas, como os carboidratos. E aí a gente chama esse oceano de uma sopa orgânica nutritiva, porque a gente se alimenta de matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica foi sendo formada e foi se acumulando nos oceanos, formando o que a gente chama de sopa nutritiva. Tá, e aí? E aí, então, que essa proteína tá na água. Então, olha essa figurinha. Essa proteína na água, ela geralmente é polar, né? E vocês aprenderam na química que semelhante atrai semelhante. Conforme a proteína que é polar, ela vai atrair moléculas de água que são polares. E foi formando uma estrutura inicial que isolou o meio interno, do meio externo. Então, foi um amontoado ali de proteínas e de moléculas de água que começou a dar um início de uma forma de célula. Esse início foi chamado de coacervado. E presta atenção, coacervado não é ser vivo, não é célula, tá bom? E essa formação de coacervado foi também proposto por Oparin e Haldane, tá? Então, o que seria isso? As moléculas orgânicas que estavam lá no oceano, elas poderiam ter se unido, ou seja, se agregado, formando o que a gente chama de coacervado. O que é o coacervado? É um conjunto de moléculas orgânicas em que elas são envoltas por moléculas de água. Lembre então novamente que esses coacervados não eram seres vivos, mas uma organização primitiva, né? É um sistema semi-isolado do meio. Então ele começou a trocar substâncias com esse meio externo, começou a se isolar do meio externo, ok? E para a videoaula não ficar comprida e vocês me xingarem, a gente para essa daqui e dá continuidade na segunda videoaula.